Olha, é quase certo que, neste exato momento, tem uma caixinha dessas em algum armário por aí. Analgésicos, né, para aquela dor de cabeça chata, uma febre que surge do nada, ou aquela dor muscular depois da academia. Eles são tão comuns no nosso dia a dia que a gente quase nunca para pensar o que exatamente acontece dentro do corpo quando tomamos um desses comprimidos. Pois é, essa pergunta que a gente vai investigar hoje. Vamos olhar um pouco além do alívio da dor e mergulhar na bioquímica poderosa e às vezes bem perigosa que acontece dentro da gente a cada dose. Então, vamos começar pelo começo, né? Para entender como algo tão comum pode acabar se tornando perigoso. Primeiro a gente precisa sacar como esses medicamentos funcionam quando está tudo correndo bem. O nome técnico deles é AINES, é a sigla para anti-inflamatórios não esteroides. Basicamente, é um grupo de substâncias químicas que tem a missão de combater a dor, a inflamação e a febre. E o jeito que eles fazem isso é até que bem direto. Eles vão lá e bloqueiam uma enzima específica no nosso corpo. O nome dela é ciclooxigenase, ou para facilitar, COX. Entender o que essa enzima faz é o segredo para entender todo o resto. E é aqui que a história começa a ficar um pouquinho mais complexa, porque o nosso corpo não tem só uma enzima COX, não. Ele tem duas versões principais, e o trabalho delas é quase que oposto. Pensa assim, ó. A COX-1 é tipo o zelador do corpo. É a equipe de manutenção, sabe? Trabalhando 24 horas por dia para proteger a parede do estômago, garantir que os rins estão funcionando direitinho, ela tá sempre ligada. Já a COX-2, essa é o sistema de alarme. Ela só é ativada quando dá algum problema, uma lesão, uma infecção, e aí ela dispara os sinais de dor e inflamação para avisar que tem alguma coisa errada. E aqui está o ponto central da coisa toda. A maioria dos AINES que a gente toma não sabe a diferença entre as duas. Eles são tipo um interruptor geral que desliga tudo de uma vez. Quando desliga o alarme a COX-2, a dor e a febre vão embora. Ótimo. Mas ao mesmo tempo, ele também desliga o zelador, a COX-1. E é justamente aí, quando se desliga o zelador, que os problemas podem começar. Isso explica por que, mesmo em doses normais, esses remédios podem ter efeitos colaterais. Olhando para essa lista, agora tudo faz mais sentido. Problemas de estômago? É porque a proteção da mucosa foi desligada. Complicações nos rins? Acontece porque a regulagem do fluxo de sangue foi afetada. E o risco de sangramento? É porque até as plaquetas do sangue dependem da COX-1 para funcionar direito. Certo, agora vamos para o cenário mais sério. O que acontece quando a dose segura é ultrapassada? Cada grupo de AINES tem uma assinatura de toxicidade, um jeito diferente de causar problemas. Vamos dar uma olhada nos principais. Começando pelos salicilatos. E o mais famoso de todos, claro, é a aspirina. É um dos analgésicos mais antigos que existem. Numa overdose, os sinais são bem característicos. Um zumbido que não para no ouvido e uma respiração muito acelerada fora do normal. E o dado sobre a dose tóxica é um alerta, principalmente quando se trata de crianças. Para a gente ter uma noção do que isso significa, 7 gramas pode ser o mesmo que uns 22 comprimidos da dosagem padrão. 22. É um número que força a gente a repensar a segurança de uma coisa que está ali, tão acessível no armário de casa. O segundo grupo é o do paracetamol. Tecnicamente, ele não é um AINE clássico, mas acaba sempre agrupado com eles. A toxicidade dele é conhecida por ser traiçoeira, porque ataca principalmente o fígado. E o perigo é que esse dano acontece em silêncio. Os sintomas mais graves podem levar dias para aparecer. E quando aparecem, a coisa pode evoluir para uma falência de órgãos, que muitas vezes é irreversível. Agora, indo para o terceiro grupo, com remédios como o diclofenaco, o perfil da overdose muda completamente. O alvo aqui não é só o corpo, mas também a mente. Os sintomas podem ser neurológicos, psiquiátricos, desde dores de cabeça muito fortes até alucinações e surtos psicóticos. E chegamos a um dos grupos mais populares que existem, o do ibuprofeno e do naproxeno. Aqui, o grande risco da overdose é a depressão do sistema nervoso central. O quadro pode começar com uma sonolência, uma letargia e evoluir para um coma profundo, basicamente desligando as funções vitais do corpo. E, de novo, um número para a gente ter dimensão do perigo. Apenas 3 gramas. Isso mostra como a linha que separa a dose que alivia da dose que pode causar falência de órgãos é muito mais fina do que a gente imagina. No quinto grupo, do ácido mefenâmico, o perfil de uma overdose é bem alarmante. Os sintomas são agressivos. Começa com espasmos nos músculos que podem evoluir muito rápido para convulsões generalizadas e até coma. E por último, os oxicans.
A grande característica deles é a meia-vida extremamente longa. O que isso quer dizer? Que eles ficam ativos no corpo por muito, muito mais tempo. Numa overdose, esse efeito prolongado aumenta demais o risco de sangramento no estômago e de danos graves no fígado e nos rins, porque o corpo simplesmente não consegue se livrar da substância. Depois de ver todos esses perfis, fica bem claro que uma overdose de AINES é uma emergência médica seríssima e exige uma resposta imediata e bastante complexa. E a resposta médica numa overdose é uma verdadeira corrida contra o tempo. Primeiro, se tenta limpar o que ainda não foi absorvido, geralmente com carvão ativado. Depois, a missão é acelerar a eliminação do que já está no sangue. E o mais importante de tudo é dar suporte total para manter o coração, os rins e o fígado funcionando enquanto o corpo luta para se livrar do veneno. Essa frase resume perfeitamente o paradoxo desses remédios. Eles são, sim, seguros e eficazes quando usados do jeito certo, dentro da dose recomendada. Mas essa segurança toda, ela some muito rápido quando os limites são ignorados. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Da próxima vez que um analgésico for preciso, talvez valha a pena lembrar do poder que está contido naquele comprimido tão pequeno e da importância fundamental de sempre, mas sempre mesmo, respeitar a dose.